Boa noite a todos vocês. Nós estamos iniciando o nosso terceiro encontro do curso sobre a clínica psicanalítica na contemporaneidade, né? Hoje, o nosso tema é um tema, o nosso tema é um tema bastante atual, né? Nosso tema é um tema bastante atual, porque é um tema que fala sobre, porque é um tema que fala é, sobre aquilo que está sendo dialogado dentro do laço social. Quando a gente fala de declínio do nome do pai, né, de declínio do patriarcado, quando a gente fala de mudança de paradigmas, a gente vai falar também de um grupo que acaba sofrendo de forma muito mais intensa essas mudanças, né? E a gente vai falar de uma terminologia nova, é algo muito novo. Ainda há poucos estudos dentro dessa temática, que é a adolescência. A adolescência é o último grupo que passou a ser pensado a partir das pesquisas em psicologia, né, em psicanálise, no próprio contexto da história social. Né, você primeiro vai pensar a fase adulta, a partir de Jean-Jacques Rousseau se pensa a infância, né, ali com Jean-Jacques Rousseau que começa a se pensar alguma coisa sobre a infância, e só recentemente, a partir do século XX, é que se começa a falar sobre a adolescência. Então, a adolescência uma terminologia ainda muito recente dentro das pesquisas sobre subjetividade. Né? Dentro da psicanálise, você vai ter Erik Erikson traçando algumas coisas sobre a adolescência e, mais recentemente, autores, né, como a François Sautor, que vai trabalhar os temas da adolescência, né, bastante temas sobre a adolescência. E mais atual ainda, você tem Jerusalinski. A autora Jerusalinski é uma das autoras que hoje mais se debruça, né, que mais se debruça sobre essa temática da adolescência. Então, o nosso tema hoje é a clínica com adolescentes. A clínica com adolescentes. Como é que se dá isso dentro da psicanálise, né? E principalmente com a questão da ultrapassagem daquilo que é próprio da adolescência, que é a ultrapassagem do nome do pai. Então é disso que a gente vai falar, clínica com adolescentes e o atravessamento, né? A ultrapassagem do pai na adolescência, né? Desse nome do pai na adolescência. Como é que isso se dá? É incrível como é que as pessoas ainda não compreendem a questão da psicanálise, né? Elas querem uma garantia que ao final da psicanálise, ao final disso, ao final daquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. A psicanálise, gente, ela vai se debruçar sobre esses estudos, como eu falei com vocês, a partir dos próprios desafios da clínica, né? Na medida em que na clínica vai surgindo desafios em que ela não consegue responder, ela precisa então se atualizar. Por isso, a clínica psicanalítica é uma clínica em processo. Por isso que o próprio psicanalista é um sujeito que também está em processo, o tempo todo estudando a temática para poder, de uma certa forma, nortear a sua clínica, né? De uma certa forma, nortear a sua clínica. Uma coisa interessante da psicanálise é que, dentro da psicanálise clássica, a gente fala psicanálise clássica, a gente está falando lá de Freud ainda, né? Dentro da psicanálise clássica, você já tem Freud lidando com adolescentes. Quem pode me dizer aí o nome de dois adolescentes com que Freud lidou? Lembra, Cláudio? Adoro. A Dora é uma delas. Que vem na minha cabeça agora só adoro. Qual a idade da Dora, tu lembra? É 18 anos, né, que ela tinha? Qual a idade da Dora, Cláudio, tu lembra?
É 17 para 18, não. Calma, Lino. Eu lembro 18 na minha leitura. Tu lembra, Cláudio? Cláudia tá aí ainda? Qual foi agora? 12 anos. 12 anos. É isso aí. Ouviu, Leno? Tá pra esse 18 vem da onde? Aí tu leva pra tua análise. Quando ela quis retornar, foi. Anos. Ela quando foi com 18, teve uma coisa na história dela que depois ela tipo quis retornar ou quis voltar. Foi nessa idade, foi, Jair? O quê? Quando houve a questão dela ter entrado, então foi o pai dela que entrou em contato para estar retornando de novo, novamente. Então Sim, foi uma coisa assim. Depois ela retorna para análise, depois ela vai ter toda uma história dentro da própria história da psicanálise, né? Mas a Dora, ela começa com essa idade. A Rodinesco, inclusive, ela escreve, né? A Dora de Cada Um, que é um texto muito interessante, que ela vai dizer que o caso Dora é o caso, é o documento mais, né? O caso Dora é o caso assim mais. Alô? Dá sim, pô. É o documento clínico mais comentado na história da psicanálise. Que é o caso Dora, entendeu? O caso Dora é o documento clínico mais comentado na história da atualidade. Agora, por que é importante o caso Dora? É o caso do fragmento da análise de um caso de histeria, né? E aí você tem todo uma forçação de Freud ali tentando encaixar a Dora no mundo que não era, né? Inclusive a própria Dora vira pro Freud e diz, não é isso aí não, né? E o Freud, a gente já até falou sobre esse caso, né? Do Freud dizer que é e fechou. E é isso porque o Freud falou, não é, né? Agora que é interessante a gente perceber que a própria Dora, ela vai ser encontrada, né? Dora vai ser encontrada, se eu não me engano, pelo médico do Freud, acho que 24 anos depois. Tem uma história dessa, eu só tenho que me lembrar onde que eu li. 24 anos depois, o médico de Freud encontra com Dora, casada, né? Tem toda essa história. Aquela paciente a quem Freud havia se referido 24 anos antes, entendeu? Porque o Freud coloca nela uma identificação histérica, né? Seria interessante a gente depois voltar para esse caso, pensar em algum outro momento. Mas o relevante aqui é a questão do Freud ter lidado com duas adolescentes muito famosas, né? Uma é o caso Dora, a outra adolescente o caso da homossexual, né? A jovem homossexual, que Freud relata o nome dela, né? Mas também é uma adolescente. Também é uma adolescente. Né? É que esse termo, naquela época, ainda era um termo inexistente. Ainda não se falava dessa questão de adolescência. Como eu falei, vocês tinham uma infância prolongada e a entrada na vida adulta. Então, o termo adolescente é um termo recente, vem sendo trabalhado a partir do século XX, né? É que vai se começar a pensar sobre sobre o que seria essa fase do início da pré-puberdade, né? Essa fase pré-púbere, e que culmina, né, na fase adulta. Então hoje já se fala hoje a gente tem um nome para isso.
onde não é mais criança, porque a linguagem não é mais a linguagem do afeto. O sujeito é o sujeito da linguagem, então o sujeito ele é inserido no campo da linguagem. Né? E aí não tem mais a linguagem vai sendo modificada, que não é mais a linguagem do afeto. Você tem uma outra linguagem aí. Mas também não é completamente adulto, porque ainda tem a dificuldade de assumir responsabilidade, né? Da questão da nomeação, uma série de fatores que não configuram o sujeito ainda como adulto. Então, o que seria essa fase entre a infância e a vida adulta? Então, você tem autores, né, como Erik Erikson, que vai trabalhar em cima disso, psicanalistas que vão trabalhar em cima disso. O Freud, por exemplo, vai falar da dificuldade da transferência, da contra-transferência com as jovens nessa idade. E o problema do lugar dos pais nessa relação. Então, hoje se sabe da questão do conflito entre o adolescente e os pais, até por uma questão de construção de identidade própria. É preciso negar a identidade dos pais para poder construir a sua própria identidade, né? Para poder construir sua própria, se a gente pode falar, um lugar no mundo, né? Então, renunciar à questão edípica, uma série de coisas que a gente vai trabalhar aqui. Mas o mais importante é o Freud apontar uma dificuldade de transferência, de contra-transferência com as pacientes nessa idade. Por conta da própria dificuldade que esses tinham de lidar com os pais. Então a gente está falando de um lugar aí de quê? A gente está falando de um lugar da lei. Né? A gente está falando de um analista que talvez se seja identificado por esses personagens como alguém que está ali porque meu pai colocou ele ali. Então, como alguém que se identifica com o pai, né? Se identifica com a mãe. E aí o Freud vai pontuar uma certa dificuldade na transferência e na contra-transferência. E aí ele apresenta articulações teóricas, né, com base em estudos nesse caso aí, que vai contribuir para se estabelecer as bases teórico-clínicas, né, daquilo que é a psicanálise com o adolescente. Então, desde sempre, os desafios estiveram presentes na psicanálise com crianças e com bebês, e aí vai ser superado pela criação de dispositivos, como aquele que Melanie Klein vai trabalhar, o Winnicott vai trabalhar, que é a questão da função materna na transferência. Melanie Klein vai substituir, a gente viu na clínica infantil, né? Melanie Klein substituindo a associação livre pelo quê? Quem é que vai substituir a associação livre? O que é que a gente falou na clínica na aula passada? O som. Não, a gente está na clínica infantil. O que é que substitui? O brincar. Isso aí. O que substitui a associação livre, a Melanie Klein vai tornar possível o atendimento com crianças, porque o que vai substituir a associação livre é o brincar. Entendeu? Então, se você consegue ter a associação livre, você tem o quê? Você tem uma psicanálise possível. Que, inclusive, foi o tema do nosso encontro na semana passada, né? Na nossa última aula, que é o quê? Uma psicanálise possível. Uma clínica possível. Para que haja clínica, é preciso que haja o quê? É que haja escuta, é preciso que haja associação livre, é preciso que haja transferência, contra-transferência. Então, você tem aí a associação livre sendo substituída pelo brincar. Então, você tem uma psicanálise possível. E a técnica da terapia, né, conjunta, o Winnicott vai trazer o pai e bebê. Não dá para você trabalhar na clínica com a criança sem que nessa escuta se inclua também o quê? Você vai trabalhar com criança, Joana? A gente precisa incluir a escuta de quem? Dos pais. Isso aí, dos pais. Se a gente vai trabalhar com a criança, é preciso incluir, porque a criança é o sintoma dos pais. Então é preciso incluir também a escuta dos pais. Então a gente vai ter na clínica infantil exatamente a escuta dos pais, da inclusão na escuta dos pais, e as articulações interdisciplinares, né, que é o brincar, o desenhar. Né? Então tudo isso aí está presente na clínica infantil. Então a psicanálise com criança elabora uma prática clínica diferente, que também vai ser a mesma utilizada na clínica com adolescentes. Entendeu? Uma prática clínica caracterizada pela descoberta de dispositivos terapêuticos
que resultam em importantes contribuições, né, para a ampliação terapêutica da psicanálise contemporânea. Principalmente aonde? Nos casos limite. Quase sempre os adolescentes que vêm para a gente trabalhar em clínica são casos limite. Né? Você tem o quê? Qual é o adolescente normalmente que vem? É o adolescente com autismo, adolescente com melancolia, né? São casos de limite. São esses casos que a gente vai, né, abordar na nossa clínica. Então, a crise da adolescência, ela vai ser primeiro trabalhada por um teórico chamado Donald Winnicott. É quem primeiro vai se debruçar de forma teórica sobre esse tema. Winnicott vai se debruçar, né, de forma teórica sobre esse tema. Aliás, vou até pegar o livro dele aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui foi o que nós citamos na aula passada, né, na Clínica da Criança. A Criança e o Seu Mundo, do Donald Winnicott, né, uma leitura obrigatória aí. A Criança e Seu Mundo. Né? E da adolescência você tem aqui a família e o desenvolvimento individual. Então aqui, na família e desenvolvimento individual, é onde Donald Winnicott vai trabalhar a questão, né, em torno de um tema central, né, que é a ideia de que a saúde da família e da sociedade derivam da saúde emocional do indivíduo. E aí ele vai descrever todo o processo de amadurecimento desse indivíduo dentro do contexto da família, naquilo que vai ser de uma certa forma conhecido, né? Donald Winnicott vai ser o psicanalista conhecido por relacionar a importância do afeto dentro da clínica. Por isso que até hoje a psicanálise winnicottiana também é conhecida como a psicanálise do afeto. Também tem outro nome, né? Também é conhecido como a psicanálise relacional, porque é uma psicanálise que se apoia no relacionamento familiar. O Winnicott vai dar a importância, por exemplo, na questão da função, né, quando Lacan vai trabalhar a função materna e função paterna, Lacan se apoia muito em Winnicott. Eu já falei isso várias vezes, né? Há cartas trocadas entre Winnicott e Lacan que mostram isso. E Lacan vai se apoiar muito nos escritos de Winnicott, principalmente para criar o seu conceito de objeto A, né? E principalmente dentro da teoria winnicottiana de espaço de potência. E naquilo que o Winnicott também vai falar sobre a importância da função materna, né? É uma crítica que se tem ao Winnicott, esse quase não fala do pai, né? Principalmente assim, o personagem principal na clínica winnicottiana é a mãe, né? Porque é pela mãe que o sujeito tem, na verdade, a via do sujeito para as primeiras experienciações do mundo. Então, o Winnicott vai falar que como a mãe aborda esse sujeito, é que vai fazer a construção da subjetividade dele. Como é que a mãe, né? O Winnicott diz assim, antes que nasça um sujeito, já existe uma ideia sobre ele, e essa ideia está com a mãe. Então, o sujeito é inserido numa ideia, numa pré-história, né? O sujeito é inserido numa pré-história. Então, ele já tem, antes dele nascer, já existe uma pré-história sobre ele. Já se foi pensado o nome dele, já se foi pensado tudo isso. E aí o Winnicott vai falar da importância desse acolhimento da mãe em relação ao seio, de como ela amamenta, de como ela cuida. O Winnicott diz que quando uma criança olha para a mãe, ele não vê a mãe. Eu acho isso muito legal, que ele fala assim, olha, quando uma criança olha para a mãe e a mãe sorri, quando uma criança olha para a mãe e a mãe o acolhe com o olhar, ele nunca vê a mãe, ele vê a si mesmo no rosto da mãe. E aí o Winnicott vai dizer como a mãe vê o filho, isso o marca para o resto da vida. Como uma mãe vê um filho. E aí quando ele fala de mãe, claro, ele está falando de uma função
né? Em Winnicott, mãe é mãe mesmo, é a pessoa que o gerou. Mas depois ele estende isso também para as funções maternas, né? E aí você já tem uma leitura já em Lacan e Jerusalins que vai trabalhar isso, que também pode ser esticado isso, por exemplo, não para a mãe biológica, mas para a mãe que é adotiva, para a avó, para a tia, alguém que está ali exercendo uma função materna, né? O próprio Winnicott chega a dizer sobre isso, né? Alguém que está ali exercendo uma função materna, e aí como essa pessoa acolhe essa criança é importantíssimo, mas mais importante de tudo é aquela que vai exercer a função materna, aquela que vai exercer a função do cuidado, do carinho. É muito comum crianças que cresceram em lares, vamos dizer assim, que havia ali uma babá, chamar essa babá de mãe. É muito comum isso, né? Por exemplo, a criança com quem eu tive esse final de semana, quando eu peço para ela desenhar a família, ela desenha a babá. E coloca a babá ao lado dela. Do lado direito está o pai, do lado esquerdo está a babá. Não aparece a mãe. A mãe aparece lá no canto, lá embaixo do desenho. E aí as figuras maiores do papel é o pai, que exerce uma função assim enorme na vida dela, e ela coloca o pai no centro do papel. E a segunda figura maior é a babá. E aí, quando eu chego, eu a vejo com o cabelo lindo, todo cheio de trancinha, todo muito bem cuidado, muito bonito. Eu falo, nossa, que lindo! Quem fez isso no seu cabelo? E ela falou, foi a tia fulana de tal. E aí eu pergunto quem é a tia fulana de tal, e eles falam, é a babá. Mas para a criança não é só uma babá. Para a criança é muito mais do que isso. É alguém que está ali cuidando dela, gerando afeto. Entende como é que essa leitura é feita de forma diferente pela criança? Então, o Winnicott, por exemplo, nesse livro, quando ele vai falar sobre a adolescência, ele vai falar que a adolescência é a transição, né? A transposição, vamos dizer assim, já que a gente vai falar aqui de algo que transpõe. A adolescência seria a transposição à zona das calmarias. Esse é o capítulo que ele vai falar sobre a adolescência. E interessante é que o Winnicott é o primeiro teórico a colocar a adolescência como uma espécie de patologia. Tu já tinha lido isso, Cláudio? Uma espécie de um sintoma. Né? Se a gente fala da fase infantil, da fase adulta, a transição entre essas fases, que é a adolescência, não seria uma fase, né? Seria um sintoma. A transição. O Winnicott é o primeiro a falar sobre isso, tanto que ele tem um capítulo inteiro que ele diz assim, a adolescência tem cura. É muito interessante esse aspecto quando ele coloca isso, porque depois a Françoise Doutor, psicanalista francesa da escola lacaniana, né, amiga de Lacan, analisante de Lacan, ela vai cunhar a adolescência também dentro de um modelo de um sintoma. Ela vai chamar a adolescência de quê, Cláudia? Tu lembra? Ai, Cláudia, já dei essa aula algumas vezes, você já estava junto comigo. Qual o nome que a Françoise Douto dá à fase de adolescência, Joana? Fase da lagosta. Isso, garoto, viu? Isso dá orgulho. Agora a Cláudia não me deu orgulho, não. A Cláudia agora deixou a desejar. Ela que escreve tudo que eu falo. A Joana também. Me mata de orgulho ela. Não é? Eu queria ter uma filha assim. Então, a ideia como dizia o professor Raimundo, né? Eu queria ter uma filha assim. Então, a ideia de uma fase que, para Françoise Douto, ela vai chamar de síndrome. Ela vai chamar de uma síndrome.
uma síndrome da lagosta, ao que a Françoise Douto vai dar o nome a essa fase. Então, olha que coisa interessante, né? Se a gente for pensar a síndrome como de fato ela é, o que seria uma síndrome? Uma síndrome são sinais, né? Dentro da medicina, principalmente da psiquiatria, uma síndrome, a gente pode falar de uma síndrome de pânico. O que seria uma síndrome de pânico? Existe o surto de pânico, né? Existe o pânico, existe uma síndrome de pânico. O que seria uma síndrome? Né? Você tem ali sinais e sintomas que são observáveis, que são vistos, né? Em vários processos patológicos diferentes e sem uma causa específica. Então, que você tem ali uma questão multifatorial. Então, os teóricos vão dizer que a adolescência, na verdade, é algo que só vai surgir na modernidade. A partir do momento em que a infância passa a ser protegida, a partir do momento em que a infância, ou seja, a partir do século XVIII, começou-se a pensar a infância. Até então, o que você tinha, quando se falava sobre crianças, né, você tinha um pequeno adulto, tanto é que as crianças eram desenhadas como adultos pequenos. Na Revolução ali industrial, você tem as crianças trabalhando com o mesmo nível, com a mesma carga, né, dos trabalhadores, dos homens. Ainda hoje, em alguns lugares, como por exemplo, nas carvoarias, você tem crianças trabalhando, né? Você tem crianças trabalhando com a mesma carga horária de um adulto. A mesma carga horária de um adulto. E aí você tem, por exemplo, um dos poemas que me chamou muita atenção na minha época de adolescente, né, na época de escola, foi o poema do Manuel Bandeira, porque ele fala exatamente dos meninos carvoeiros, né? Dos meninos carvoeiros. Quem se lembra desse poema do Manuel Bandeira? Tem uma parte que ele fala, como se fosse uma canção, né? Ele fala, ei, carvoeiro! E aí ele fala dos burros magros e velhos e das crianças raquíticas. E ele faz essa comparação, né? Os meninos carvoeiros carregando burros magros e velhos. E depois ele fala, ei, carvoeiro, crianças raquíticas. Ou seja, crianças que não são crianças. Crianças que estão tendo ali a sua infância roubada, né? Então, uma das características da modernidade é a proteção da infância. No momento em que se começou-se a pensar em infância, e você vai, então, para o estudo da sexualidade, só a partir do momento em que se pensa em infância é que começa a surgir conceitos como pedofilia, é que começa a surgir conceitos como abuso sexual, é que começa a surgir conceitos dentro desse sentido, porque é a partir do momento em que você vai pensar o quê? Uma proteção da infância. Até culminar naquilo que nós temos hoje, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então você tem, no século XVIII, o primeiro a pensar sobre isso é Jean-Jacques Rousseau. Né? Só a partir daí é que a gente vai ter, de fato, uma pedagogia, só a partir daí é que a gente vai ter, de fato, todo um escopo de pensamento voltado para um grupo específico, que é o grupo das crianças. A adolescência é um pouco mais tardia, porque ela só vai se apresentar no momento que a infância está sendo protegida. Então, no momento que a infância é protegida, né, ainda assim você tem, em alguns lugares, em que a adolescência ainda hoje ela é negada, principalmente em lugares muito pobres, como no Brasil. A gente está no Brasil, a gente tem que falar de Brasil, né? Como o Nordeste. Meninas de 12, 13 anos já são levadas para a beira de estradas, né, para serem prostituídas, conduzidas pelos pais, para vender ali seus corpos, porque no momento em que já começa a apresentar uma mudança no seu corpo, né, começa a apresentar seios, começa a apresentar uma mudança fisiológica, ela já é vista como adulto. E levada, então, para o campo da prostituição a partir desses lugares. Né? Você ainda tem, ainda hoje, isso atrelado a lugares, né, a pobreza, né, lugares onde a proteção ainda é
a proteção à criança e ao adolescente ainda é precarizada. Aqui no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, numa cidade chamada... Uma cidade aqui do Rio de Janeiro, não me lembro agora qual era a cidade, acho que é Campo dos Goytacazes, acho que é isso, foi estourado um lugar de prostituição onde tinha várias adolescentes. E não era um lugar de prostituição de gente pobre, não. Era um lugar visitado por políticos, por juízes, por vereadores, entendeu? Gente que deveria estar protegendo e que, na verdade, estavam ali dando vazão às suas perversões. Então, para você ver que ainda hoje há uma dificuldade de se entender esse sujeito como sujeito que ainda não é adulto. Como sujeito, né? E há todo um debate sobre isso, né? Você tem países que pensam, por exemplo, o Brasil, nós tivemos um discurso recente sobre a maioridade penal, né? E ainda é complicado em muitos lugares falar sobre isso. Maioridade penal. Nos Estados Unidos, né, em alguns estados, uma criança e um adolescente é julgado como se fosse adulto, inclusive com pena de morte. Né? Então, é complicado você trazer determinados temas. Né? No Brasil, você tem quase sempre a exceção se tornando regra. Né? E como nós tivemos um caso recentemente de um adolescente que matou a mãe e o irmão, né, se eu não me engano, e deixou o pai paraplégico, esse tema, novamente, da maioridade penal voltou em tela. Que pega-se um caso e transforma isso numa regra. Entendeu? A exceção numa regra. Então, a mesma coisa, não esqueçam, senhores, que quando se fala de maioridade penal, a gente tem um debate que está atrelado a isso. É engraçado que se acusa a esquerda, né? Acusa-se a esquerda de ser contra a maioridade penal, e realmente, boa parte da esquerda, eu me pontuo como politicamente de esquerda, sou radicalmente contra a maioridade penal ser reduzida. Porque entendo exatamente todo o processo de formação, de conceito de responsabilização. É muito fácil você jogar a responsabilidade de um crime ou de qualquer coisa em um adolescente. E esquecer que esse adolescente é parte de um mecanismo maior que é o laço social. Então, mas isso é o que o neoliberalismo faz, né? Ele individualiza e responsabiliza o sujeito na sua individualidade. A ideia de um Estado mínimo, né? Um Estado cada vez menor, e uma responsabilidade cada vez maior para o sujeito. Mas, ao mesmo tempo que se acusa a esquerda de não querer diminuir a maioridade penal, ao mesmo tempo se acusa a esquerda de querer diminuir a idade para a relação sexual. Que não faz o menor sentido, uma coisa está atrelada à outra. Né? Mas essa semana um amigo estava falando, não, porque vocês de esquerda querem que as meninas comecem a transar com 14 anos. Eu falei, cara, a gente não quer nada. Entenda bem, olha a ideologia como é louca. Como é que a gente quer, nós de esquerda queremos que as meninas a partir de 14 anos já tenham a liberdade para transar, se ao mesmo tempo nós combatemos a maioridade penal? A diminuição da maioridade penal. E uma coisa está atrelada à outra, porque esse sujeito não pode ser responsabilizado por um crime que cometeu de forma em que ele não é de todo culpado por aquilo, da mesma forma o sujeito não tem capacidade para discernir sobre as questões sexuais do seu próprio corpo. Uma coisa está atrelada à outra. Jário, eu acho que essa questão aí, desse conceito da maioridade da relação sexual, vem desde que a vacina do HPV, ela foi inserida no SUS, e aí ela começou com as crianças, 12 com anos, jovens, né? 11 a 13 anos. De 11 a 13 anos, todos precisavam ser vacinados. Sim, e aí então, a ideia de que isso era para transar. Uma alienação, que se você vai prevenir a doença sexualmente transmissível, é porque você quer que o jovem entre na relação sexual, já que esse é o objetivo para um tratamento ou uma cura, uma prevenção do HPV. Eu tenho 2 filhas. E na época minha filha estava nessa faixa de idade, todas as 2 estavam nessa faixa de idade. E foi um debate muito grande na família, porque eu levei todas as 2 para fazerem a vacina. Né? E a família, não, porque suas filhas vão transar. Eu falei, se vão, se não vão, eu não sei. Mas que vão ser vacinadas, vão.
eu acho que e aí vem todo esse discurso, entendeu? Que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo. Normalmente eu falo com o pessoal que me diz que a esquerda é aquilo, a esquerda é aquilo. Eu falo, olha, inclusive, nós da esquerda acreditamos em bicho-papão, entendeu? E também temos a cuca guardada dentro de casa. Porque as pessoas fazem essas fantasias, né? Quando, na verdade, você tem toda uma preocupação pedagógica em entender que a criança não tem maturidade. Então é muito fácil você pegar um garoto de 12 anos e chamar ele de bandido, prender ele, falar que ele é marginal, que merece ser preso, sem compreender todo o processo histórico sociopolítico da qual ele está inserido. Inclusive da violência simbólica, da ausência dos bens, do capital, né? Desse capital que produz produtos para não serem consumidos por aqueles que o produzem. E Jairo, depois da candidatura do Tá dando eco. nessa lista aí a questão do LGBT, né? Porque teve aqueles manuais que eles disseram que a esquerda tinha distribuído, né? E isso está voltando agora. Eu já ouvi de novo eles falando que estão distribuindo esses manuais nas escolas, esses manuais. E como eu trabalho em escola, né? Eu estou sempre vendo esses bichos. A pergunta é essa, né? A pergunta é essa, Mônica. A pergunta é clara. Se está sendo distribuído, por que eu não recebi nenhum? É o que eu sempre digo. Entendeu? Não existe isso. Quando as pessoas vinham falar comigo, você soube do kit gay e tal, eu falei, cara, quando você pegar um, traz para mim. Entendeu? Simples. Achou um kit gay? Traz ele para mim. Senão a gente fica nessa de que está sendo distribuído e ninguém pegou nada. O Winnicott vai escrever o seguinte, ó. Todos que exploram esse campo da psicologia são obrigados a reconhecer um fato logo de saída. O menino ou a menina adolescente não quer ser entendido. Acabou. Já começa desse fato. Qual é a diferença da adolescência para a infância? Né? E aí ele fala assim, quase todos os países há grupos de adolescentes que se fazem notar de um modo ou outro. Muitos estudos dessa fase de desenvolvimento estão sendo feitos e vem surgindo toda uma nova literatura ligada à questão. Todos que exploram esse campo da psicologia são obrigados a reconhecer um fato logo de saída. O menino ou a menina adolescente não quer ser entendido. Os adultos devem manter entre si aquilo que vem a compreender a respeito da adolescência. Seria absurdo escrever para os adolescentes um livro sobre adolescência. E é interessante que tem um monte de livro para adolescente, né? Ele fala, é um absurdo escrever para adolescentes um livro para adolescência, porque essa é uma fase que precisa ser efetivamente vivida. E é essencialmente uma fase de descoberta pessoal. Cada indivíduo se vê engajado numa experiência viva, num problema do existir. A adolescência de cada um é única. Entendeu? É muito comum você ver pais dizendo assim, cara, eu fui adolescente, mas não era igual você, não. Mas é claro que você nunca vai ser igual a sua filha adolescente, igual ao seu filho adolescente. Cada adolescência é vivenciada de forma única. Cada adolescência tem a sua própria experiência de existir. E aí, a pergunta que o Winnicott faz é essa, né? E a adolescência tem cura? Aí ele fala, tem cura, uma cura apenas, que porém não pode interessar o garoto ou a garota que estão em pleno sofrimento. A cura da adolescência vem do passar do tempo e do gradual desenrolar dos processos de amadurecimento. Esses, de fato, conduzem ao final ao aparecimento da pessoa adulta. Essa é a cura para a adolescência. É cada um fazer a passagem disso até tornar-se adulto. Então, tornar-se adulto é curar a adolescência. Os processos não podem ser acelerados, nem podem ser atrasados, mas podem ser invadidos e destruídos. E podem definhar internamente, causando inclusive distúrbios psiquiátricos. Às vezes precisamos lembrar que, embora a adolescência seja algo que sempre tenhamos conosco, cada adolescente transforma-se com o passar de alguns anos no adulto.
Os pais têm maior consciência desse fato do que muitos sociólogos. A irritação pública com o fenômeno da adolescência é facilmente evocada pelo jornalismo barato e pelas declarações públicas de indivíduos importantes. A adolescência é tratada como um problema, e o fato de que cada adolescente está, na verdade, vivendo um processo ao cabo do qual se tornará um adulto consciente e integrado na sociedade é deixado de fora da questão. Na nossa sociedade contemporânea, a adolescência é tratada como se fosse um problema, quando, na verdade, é o que ele diz, é o transpor, né? A adolescência é transpor a zona das calmarias. Transpor. E aí ele vai falar sobre ambiente, vai falar sobre várias questões que nos interessa aqui, né? Que é o que a gente vai abordar aqui. Então, nesse livro, A Família e o Desenvolvimento Individual, muito importante para a compreensão disso que nós estamos falando. Nessa questão, dessa crise da adolescência, né? Dessa síndrome da lagosta, como vai dizer a Françoise Doutor, onde a criança deixou de lado as proteções individuais, as proteções do pai e da mãe, a crisálida, né? O exoesqueleto que a protegia, e agora está vulnerável a todas as intempéries, porque está nesse processo em abandono de um corpo desejado e amado pelos pais para um corpo que eu não sei se será amado ou se será desejado, né? Então, a adolescência é a transição do corpo infantil para o corpo adulto. Um corpo infantil, um corpo esse aceito dentro do laço social, né? Um corpo enfeitado pela mãe, um corpo adornado pela mãe, para se tornar agora um adulto, um adolescente que já tem o seu próprio gosto, que já se veste, né? que já não quer mais que a mãe o vista. E aí vai se identificando de forma cada vez mais diferente. O que a gente vê muito na clínica, né, pelo menos eu, que estou atendendo adolescentes também, é tanto meninos quanto meninas, né, chega na clínica falando, eu não gosto do meu corpo, eu odeio o meu corpo, porque eu não gosto do meu corpo, o problema é o corpo, né, esse corpo que deseja ser desejado, né, e aí vem toda uma questão, né, os casos limites, né, na análise, as questões das psicoses. Exatamente. Né? Porque você tem uma questão aí, Joana, que é casos em que o narcisismo primário ainda não se estabeleceu de todo. Sim. Então, o sujeito, quando ele diz eu não gosto do meu corpo, você tem um sujeito que tem o narcisismo primário ainda não desenvolvido de todo. Quase sempre atravessado por um discurso com questões das psicoses. Né? Quais são as questões das psicoses? Paranoias, a escuta, né, de falas. Você tem essas questões todas, né? Os casos limite, inclusive, é importante a gente estudar a partir de Lacan, né? Porque você vai ter uma contribuição muito grande da clínica das psicoses em Lacan, que inclusive vai falar sobre o paradigma. Lacan vai falar do paradigma intersubjetivo e alienação do sujeito ao discurso do outro, né? E aí você tem o quê? A metáfora paterna e o conceito de forclusão na clínica da psicose. Como é que esse sujeito reage, né, ou se aliena nesse discurso do outro. Inclusive o outro materno, o outro paterno. Qualquer um que se coloca nesse lugar do outro, né? Então, a gente vai falar desses casos limites na adolescência. A gente está falando em casos naquilo que o André Green vai dizer que são casos que tomam como paradigmas, né, os processos aí da construção do próprio aparelho psíquico e de como isso se relaciona de forma íntima com o corpo. Daí que o conceito também interessante para a gente estar abordando, para a gente estar lendo cada vez mais, na atualidade, né, da questão do corpo, é o conceito de corporeidade, né, de Merleau-Ponty, de como esse corpo é construído. Porque o corpo não é só o corpo, né? O corpo não é só uma casca, o corpo não é só essa questão biológica, mas é um corpo que também é construído pelo laço social,
pelo conjunto social, pelo conjunto histórico, né, pela linguagem. Um corpo que é um corpo atravessado pelo laço social e que também atravessa o laço social. Né? Um corpo em trânsito e um corpo em construção. Como é que esse corpo é construído? Então não é só uma construção biológica, criança, adolescente, adulto, né? Corpo de criança, um corpo adolescente e um corpo adulto. Mas como esse corpo também é construído. Daí a gente tem toda uma construção neoliberalista, inclusive, desse corpo. Tatuagens, piercing, né? A questão da automutilação, a questão das tatuagens, dos piercing, a questão da estética, né? O botox, isso e aquilo, quer dizer, todas essas modificações que são feitas no corpo. Como essas modificações são feitas, antes, quando se falava de cirurgia estética, você tinha uma cirurgia reparadora, né? Há alguns anos atrás, né, Cláudia, quando se falava de cirurgia estética, né, Ivo Pitangui, essa galera, quando se falava disso, se falava de uma cirurgia reparadora. Quase sempre era uma cirurgia voltada para alguém que havia sofrido um acidente, uma queimadura, uma restauração, alguma coisa. E hoje, quase já não se fala mais de uma cirurgia reparadora nesse sentido. A estética hoje se tornou, na verdade, um bem, um consumo, um desejo. Né? É comum você ouvir adolescente já dizendo, olha, quando eu trabalhar eu vou mudar o meu nariz, vou mudar a minha orelha, eu vou mudar a minha boca, eu vou botar... eu atendo adolescentes na clínica, e é comum ouvir essas meninas falando. Outro dia eu recebi um adolescente com os lábios inchados, eu falei, é impressão minha ou você tá com os lábios inchados? Aí ela, não, porque eu fiz... Acho que é botox, né? Eu não sei o que é. Que é uma coisa que você faz, os lábios ficam inchados, né? É um preenchimento labial. Eu falei, caramba. Aí ela falou, e agora eu vou tirar essas expressões, né? Eu vou tirar essas expressões da minha testa e eu vou preencher aqui minha bochecha. Um adolescente. 14 anos de idade, de 13, 14 anos de idade. Fez preenchimento, né, labial e ia tirar as expressões da testa. Eu falei, garoto, você vai mexer isso na testa aí? Eu não vou saber mais se você tá rindo, se você não tá, que tu vai tirar todas as expressões. Ela ficou rindo, não, já não é isso não. É para não ficar assim, que a gente fica muito assim, aí fica as expressões. Uma garota de 14 anos, gente. Entendeu? Então, assim, você tem essas questões hoje, né? E aí, quando você vai ver, é o ambiente onde ela tá. A mãe é a rainha da cirurgia. A mãe já fez todas as cirurgias que você imaginar. A última cirurgia que ela fez foi clareamento do ânus. Então tem de tudo. Que eu nem sabia que existia isso. Mas tem de tudo. E aí você já tem o quê? A criança sendo atravessado também, né? E aí é o conceito de corporeidade. Uma corporeidade atravessada por um laço social. Ela entende que o corpo é um corpo a ser modelado. O corpo é algo a ser construído, né? A ser modelado. Fora isso, tem as outras questões dos corpos, né? A gente tem a própria conceito máximo de modelação do corpo é a transexualidade, que também é um corpo modelado, né? Você tem a modelação do corpo, então você tem um corpo quando se faz a transição do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, você tem toda a modelação que acompanha essa transição. Então, do feminino para o masculino, a retirada das mamas, né? O uso de hormônios masculinos para que possa surgir pelos no rosto, para que modifique a glândula para engrossar a voz. Tem todo um processo de acompanhamento de hormônios, né? Além da questão cirúrgica, tem todo o processo de acompanhamento hormonal para fazer essa transição do feminino para o masculino. Da mesma forma, tem também todo o processo para fazer a transição do feminino, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Sendo que há transições e transições, né? A transição do feminino para o masculino é uma transição mais rápida. Já a transição do masculino para o feminino é uma transição que tem mais complicações, né? É difícil você... por exemplo, um dos grandes desafios da transexualidade feminina é a barba. É um desafio muito grande. A barba.
Uma coisa simples, pra gente. Pra gente que é homem, né, Lino? Uma coisa simples, fazer ou não fazer a barba. Para uma transexual, isso é um dilema. Isso pra mim não, viu? Que a minha não cresce, não. Isso é um dilema para a transexualidade feminina. A questão de apareço com barba ou apareço sem barba. E isso é tão antigo quanto o circo. Quem não se lembra da mulher barbada do circo? Né? O circo dos horrores, quando se começa a história das peculiaridades do circo, né? Quando se começa a trazer para o circo aquilo que era diferente, aquilo que era estranho, uma das coisas estranhas que era apresentada no circo, que as pessoas queriam ver, era a mulher barbada. Quer dizer, será que aí não é já uma referência a uma transexualidade? É interessante que essa autora que você indicou desse livro, esse sujeito adolescente, ela diz que o que acontece é que o adolescente ele tem medo do seu corpo, né? E esse medo do seu próprio Que autora, corpo... Cláudia Jerusalinski? Deixa eu ver o nome dela. A Sônia Alberti. Sônia Albertarazzi, né? Albertarazzi, né? Ela fala que o adolescente ele tem medo do seu corpo, não sabe se servir dele. E por não saber se servir dele, causa angústia. E esse ressentimento, esse medo de cometer faltas em relação ao que é proibido, faz com que ele sofra. Sim, faz com que ele sofra. Essa coleção é muito importante, essa coleção que eu passei para vocês, da Sônia. Traz uma leitura muito boa, ela. Então, esse medo, né? Você tem uma constituição subjetiva que ela se dá em dois momentos importantes. A constituição subjetiva ela se dá em dois momentos importantes. O primeiro momento é a infância. O segundo momento importante é a adolescência. Então, a subjetividade ela é dividida nesses dois períodos, infância e adolescência. Na primeira infância, a gente está no tempo das origens, né? A travessia de organismo a corpo. Isso é importante a gente entender. Na infância, a gente está na travessia das origens, né? A gente está na travessia de organismo, ou seja, lá no feto, lá na barriga da mamãe, quando a criança ainda é um organismo, para corpo. E depois, de corpo para sujeito. Então veja que há uma diferença entre corpo e sujeito. Primeiro momento, o momento, né, gestacional de organismo para corpo. Nasce um corpo, mas esse corpo que nasce ainda não é um sujeito. Aí agora a gente vê o segundo momento, que é de corpo para sujeito. Então, na adolescência... Por isso que nessa época da adolescência é onde eles começam a pensar, será que eu vou seguir ou não o meu destino, né? Na verdade, esse pensamento já vem antes. Lembrando que a gente está falando disso na primeira infância. Lá na primeira infância você tem de organismo para corpo, de corpo para o sujeito. Então a criança já começa a se identificar com os pais. Com o pai, com a mãe. Na medida que o pai vai intervindo, né, no Édipo, a criança vai entendendo que esse outro não é dela, não é para ela. É a mãe que, na medida que a mãe aponta o amor para o pai, ela nega para o filho. Na medida em que a mãe nunca está, quando o filho, todas as vezes que o filho deseja, ela aponta para um lugar de falta. Entendeu? Ela vai apontando para um lugar de falta. Então, a criança começa a perceber que o amor todo não é dela. Que a mãe divide esse amor com o trabalho e com o outro homem. E com outro sujeito. Então, alguma coisa é instituída ali, uma falta. O amor todo. Como é perigoso quando você ouve mães que falam assim, meu filho é tudo para mim. Porque você já tem uma neurose ali, né? Meu filho é tudo para mim. Eu morreria pelo meu filho, a coisa toda. Esse tornar-se tudo é a neurose da própria mãe. E como isso é prejudicial para os filhos? É preciso que haja, de fato, uma falta para que o sujeito possa se constituir
enquanto sujeito, o sujeito se constitui a partir de uma falta. Então, quando a mãe diz, olha, eu tenho um outro, eu tenho um amor, mas esse amor todo não é para você, não posso te dar todo ele. E aí eu tenho que trabalhar. Quantas mães vão trabalhar com culpa, né, Mônica? Vão trabalhar com culpa, porque para ela estaria com o filho. Então ela vai com culpa. E é talvez nesse momento que o trabalho salva a criança, né? Porque dessa mãe avassaladora, que quer afogar o filho no seu leite. Aí o trabalho tira. Não, você não vai afogar ele no leite materno, não. Deixa a criança respirar, Mônica. Deixa respirar. E aí o trabalho tira. Então, se divide o trabalho com, né? Se divide o amor com o trabalho, com o marido, vamos dizer, com o outro, né? Com o amante, com o parceiro, com o outro conjugal ali. Então a criança e com o irmão, entende? Preciso cuidar do seu irmão. Então, esse amor dividido é o amor que vai instituir a falta. Ele começa a perceber, o todo não é para mim. Então vai se instituindo a falta. Então, nessa primeira constituição do sujeito enquanto corpo, e de corpo para o sujeito, você tem ali alguma coisa que vai se instituindo falta. Aí vem a adolescência. Na adolescência, o real da puberdade, né, e o apelo da cultura vai colocar o sujeito diante de um desafio. Que é o quê? É o desafio do trabalho psíquico. É por isso que o Rodney Scow vai dizer que a adolescência é um luto. François Idold já trabalhava esse conceito de que a adolescência é um luto. Por que é um luto? Porque no momento em que eu toco na frustração, toco na falta, né, de um amor que não é todo para mim, mas de um amor que é dividido, de um amor que me falta, essa falta me faz buscar isso em algum outro lugar. Então, onde eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso, em primeiro momento, no outro. Quem é esse outro? O pai. Porque quando a mãe não está presente, aí está o pai presente, aí está os irmãos, aí está o brincar, então está o outro ali que vai preenchendo essa falta. Só que na medida em que eu vou crescendo, vai surgindo um desafio psíquico. O que é o desafio? O que de fato é o desafio psíquico, né? Aliás, o desafio de um trabalho psíquico é você ter que lidar com o real do apelo da cultura e da puberdade. Então tem um mundo aqui fora que não é a minha família e que me chama e que me atrai. O apelo da cultura. Né? E aí o adolescente se vê, de fato, dentro de um processo do que o Freud vai chamar de luto-melancolia. Que é o quê? O luto de uma infância ideal, né? Quando a criança vai descobrir que a infância ideal acaba, que o pai ideal não existe. Né? Aquela criança que cresceu dizendo, mamãe, eu te amo, ela vira para a Cláudia agora e fala, eu te odeio! Eu te odeio! Porque a Cláudia mandou desligar a televisão. Ó, já são 10 horas, desliga a televisão. A Cláudia até saiu, não aguentou isso não, viu, Joana? Ela não aguentou isso não, saiu e tudo, caiu lá. Meu Deus, deve ter jogado o celular no chão. Então é quando você vai ouvir aquela criança que a vida inteira te disse eu te amo, agora pela primeira vez ela vai dizer eu te odeio. Você não me compreende, essas coisas que os adolescentes dizem pra gente, né? Você nunca me entende, você não me compreende, eu te odeio. Né? Eu queria que minha mãe fosse a mãe de fulano de tal, eu nem queria ter nascido, e por aí vai. Né? Coisas que nós já falamos para os nossos pais. E talvez não falamos como eles falam, porque naquela época, se a gente falasse, a gente era castigado. Né? A gente ganhava uma tatuagem de graça. Então, a gente não falava. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha o desejo de falar. Desejo de falar tinha. Desejo de falar tinha, né, Cláudia? O problema era a tatuagem que a gente ganhava. Muito, a tatuagem escrita no inconsciente, assim, cala a boca. Pois é. Na hora. Me lembrava da tatuagem. Aonde vai ser a tatuagem dessa vez? No rosto, no lombo? Onde vai ser a tatuagem? Né? E, claro, graças aos deuses que a gente foi melhorando isso, né? Essa coisa de bater, né? Essa coisa da violência, né? Da necessidade de bater. Eu me lembro que eu conversando com uma pessoa falando sobre como educar os filhos e tal, e eu falo, olha, corta o bater.
Ela falou, pô, mas eu apanhei a minha vida inteira. Eu falei, tá, mas e aí? Ela falou, logo agora que eu tenho filho na minha vez, eu não vou poder bater? Eu falei, então o quê? Vingança isso? Na minha vez, eu apanhei pra caramba, na minha vez eu vou poder bater. Eu falei, então isso não é um castigo, é uma vingança. Cria, né? Cria o seu filho com a outra possibilidade que não seja o de bater, né? Que não seja dessa violência, que isso não gera absolutamente nada. Mas a gente tem essa coisa de falar para nossos filhos, você acha que bater com a mão doeu? Eu apanhava de couro, chicote de couro. Pelo amor de Deus, isso não traz glória para ninguém. Isso é uma memória que a gente deveria até esquecer. Ela tem pais que tem orgulho de mostrar cicatriz, essas coisas todas. Deus me livre. E aí você tem toda uma narrativa, né, de um mundo que está como está, porque os pais não batem mais nos seus filhos. E na verdade o mundo sempre esteve como esteve. Cada época com seus próprios dilemas. Uma coisa eu te garanto para vocês, a violência não resolve absolutamente nada, só cria traumas, né? Outro dia eu numa conversa em família, os nossos pais, né, que agora são os avós, dizendo exatamente isso. Porque eu criei vocês na base da correia, na base da chibata, e ninguém virou bandido. Eu falei, claro que não. Um é neurótico, o outro toma Rivotril, o outro conversa com o anjo. Assim, ninguém virou bandido. Mas também ninguém ficou normal, filho. O melhorzinho dá bom dia pro anjo na porta quando entra e quando sai. Melhorzinho. Entende? Mas é isso. É esses discursos que a gente escuta. Né? Que ninguém virou bandido. Como se o único objetivo de criar um filho fosse esse, que ele não se tornasse bandido. Né? Até o próprio conceito de bandido é bem amplo, né? Até o próprio conceito de bandido. Ninguém virou bandido, meu filho é deputado. Mas não sei, né? A gente tem aí um conceito bem amplo sobre o que é ser e o que não é ser bandido. Mas é isso, ninguém virou bandido, mas também ninguém tá normal, ninguém tá bem aqui nessa vida. O melhorzinho tá usando a carbamazepina e o Rivotril para dormir. Então, o Aldol... Então, esse conceito, né, de violência, a gente precisa de fato pensar nisso. Né? A gente tem, por exemplo, eu volto a falar de novo, nós tivemos aí a premiação do Oscar, né? E o que foi falado foi o quê? Um homem negro batendo em um outro homem negro, né? Então, quer dizer, aquela violência do Will Smith foi necessária? Gente, o que eu vi de mensagem dizendo assim, case-se com um homem que te defenda como Will Smith. Deus me livre, não casa-se não. Não procura não. Nenhuma violência é justificável. Que ele estava salvando a honra da esposa. Não. Homem nenhum salva a honra da esposa. Homem salva a sua própria honra. Quando um homem bate em outro homem por causa de uma mulher, não tem a ver com a mulher. Tem a ver com o seu próprio narcisismo. Porque ele é capaz de ver outra mulher sofrer a mesma violência e não fazer nada, porque não é a mulher dele. Entende? Então não tem a ver com case-se com um homem que te proteja. Não. Ele está protegendo uma propriedade. Mesmo homem que mexe com a mulher na rua não gosta que mexa com a mulher dele, que é uma propriedade. Então não tem a ver com a mulher. Tem a ver com ele. Com ele. E outra, negro bater em negro, gente, a sociedade branquicista já faz isso, ó. É só você ver o filme Django Livre, que você vai ver os brancos pagando para um negro bater em outro negro. Entende? Então, assim, a gente precisa repensar, a gente precisa pensar todos esses modelos. Todos esses modelos. Aquilo era necessário? Não. Mas talvez por ele estar dentro de um ambiente protegido, né, que era o Oscar, ele se sentiu compelido a agir de forma mais impulsiva. Talvez eu não teria feito a mesma ação se estivesse no bar, por exemplo. Então tem isso, a gente precisa pensar em todas essas questões. Na verdade, a única coisa que eu vi foi um negro batendo em um outro negro. Foi isso que eu vi. Então, a questão da violência é uma questão que a gente precisa estar o tempo todo questionando. Então, o Freud, no Luto e Melancolia, né, a gente pode falar de um luto de uma infância ideal, de paz ideal, do ego ideal,
para um posicionamento subjetivo, né, no mundo adulto. Então, quando você cria o seu filho com muita proteção, quanto maior a proteção que você dá para essa criança, menos você o permite que ele seja desafiado pelo mundo. Né? Quanto maior a proteção. Né? E aí você tem pais que prolongam essa proteção. Né? E agora querem que o filho vá para o mundo, agora adulto, fica, pô, o garoto está com 30 anos, não quer trabalhar, não quer, mas você não permitiu fazer essa transição. Você não permitiu fazer essa transição, né? Sentir essa falta, essa necessidade de ter que ter o seu próprio dinheiro, de ter que ter a seu próprio, né, desenvolvimento, de se permitir no mundo. E aí entra no que a Cláudia falou, da questão do medo, né? E a criança se vê aí numa dificuldade de se posicionar subjetivamente no mundo adulto. É difícil você se posicionar nisso. Não podendo ser mais a criança do ego ideal, né? O fruto do narcisismo de seus pais. Medo de decepcionar os pais. Medo de não ser aquilo que os pais projetavam. Né? Imagina a Joana, ouviu a filha dela aos 12 anos de idade cantar Tirei o Pau no Gato, gravou um vídeo no YouTube e falou que a filha era um sucesso. E a criança cresceu nessa idealização narcísica da mãe. Aí a Joana fala, olha, minha filha é um gênio. Com 12 anos já cantava Tirei o Pau no Gato. E a Cláudia olha e fala assim, cara, acho que essa garota tem problema. Ela acha que cantar Tirei o Pau no Gato com 12 anos é ser genial, mas a criança que cresceu ouvindo a mãe dizendo que ela era genial, ela idealiza aquilo, idealiza esse lugar. No momento em que ela, de fato, tem que se enfrentar no mundo, né? No seu lugar no mundo, uma posição subjetiva no mundo adulto, e aí a necessidade de abrir caminhos, né? Constituir o seu ideal de ego, vai entrar em choque com o ego ideal. Seu ideal de ego vai entrar em choque com o ego ideal, porque o ego ideal é fruto da idealização narcísica dos pais. É muito comum você ouvir, por exemplo, eu lido com filhos de pais evangélicos, né? E alguns aqui que ele chega e fala, olha, não, porque eu tenho um chamado, porque eu tenho um propósito no mundo, Deus me colocou no mundo, desde pequeno, meus pais já falavam para mim que eu vim para mudar o mundo. E você fica assim, sabe? Você vê literalmente aquele ego ideal, né? Aquela coisa narcísica dos pais no filho. Só que o cara agora está com 30 anos, 40 anos e não mudou nada. Não conseguiu fazer nenhuma mudança, nem no mundo privado dele, nem na vida particular dele. Me veio à mente agora, Eva, quando ela pariu Caim, aí ela diz, né, produzir um homem com o auxílio de Deus. Quem sabe se essa atitude dela não tenha sido essa coisa egóica que deu que fez ele matar o próprio irmão. Eu vim para mudar mesmo, sou eu que vou mudar, né, e acabou acontecendo aquela tragédia, né, de assassinar o próprio irmão. São as metáforas, né? São as metáforas do mundo ocidental. A palavra Caim, ela é como um som, né? No hebraico, ela é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É um som, é um nome que você dá para um som, né? Para alguma coisa que é um som. Então, quando você fala de alguma coisa que não é, né? Como, por exemplo, para pegar o pires, né? A xícara, você fala asa, né? Da xícara. Isso é uma onomatopeia, né? Porque não tem asa. Mas você dá esse nome, né? Esse conceito onomatopeico. Então, Caim é o bater numa bigorna, é o som de bater no ferro, né? É o Caim, aquele som de bater no ferro. Então, o hebraico é uma onomatopeia. E aí você tem todo um conceito mitológico sobre isso, né? Do Caim que mata o Abel. Porque o conceito, a palavra Abel é o ar, é o vento, né?
Então, o Caim que mata, o irmão que mata o irmão, a coisa daquilo que é a própria cultura. Você tem ali o conceito da inveja, você tem um conceito ali diversos nesse Caim, né? E essa idealização, né? Deus me fez parir um homem. Conceito mesmo ali, mitêmico, né? Eu gosto muito de estudar essas questões do Gênesis, porque são conceitos mitêmicos, né? A origem de tudo ali. É a base da civilização, os mitos fundantes da civilização ocidental. Então, a adolescência é o período intermediário de transição entre a infância e a idade adulta, que vai exigir do psiquismo um novo processo de subjetivação, em que as relações entre o eu e o outro, né, entre o corpo e a psique, são postas às provas, inclusive comprometendo a integração psicossomática. É na adolescência que quase todos os transtornos vão surgir, vão iniciar, por causa dessa integração psicossomática. Então, vão surgir, né, você vê como é que é uma fase tão complexa, que você vai manifestar algum sintoma, né, caso não tenha uma boa transição, na adolescência. Então, essa situação, essa intensidade da força pulsional que invade o psiquismo, né, como as pressões externas configuram uma situação traumática e coloca o adolescente diante do quê? Do desamparo, exigindo dele um novo trabalho de elaboração e de simbolização que será bem ou mal sucedido, dependendo de como forem experienciados os momentos anteriores de seu desenvolvimento. Então, um sujeito que tem uma boa base na infância vai conseguir sobreviver à adolescência. Quanto mais traumática for a infância, mais dificuldade para se atravessar a adolescência. Olha que coisa aí, né, Maria? Para você ver como... Maria, como é que você gosta de ser chamada, Maria? Sempre pessoas que têm 2 ou mais nomes, eu pergunto como elas gostam de ser chamadas. Então, assim, todo mundo me chama de Cida. Cida? Eu estou acostumada, assim, Maria, tá difícil agora, que eu estou fazendo esses estudos online, né? Às vezes as pessoas me chamam de Maria, eu fico assim, às vezes eu não presto atenção, sabe? Eu acho que você poderia escrever, quando entrar na sala, escrever Cida. Mas assim, eu nem sei, porque hoje, por exemplo, dificuldade de entrar, não tinha nem como escrever nada. Vou te chamar de Cida agora, mas de vez em quando eu vou esquecer, porque eu gosto tanto do nome Maria. Não, é bonito. Agora, eu tô acostumada a chamar nunca por Maria, agora é só Maria. Sabe? É mais fácil mesmo. Coisa, eu acho bonito. Eu sou nordestino, né? Então o nome Maria no Nordeste é um nome muito respeitado, né? É um nome muito... Maria é tão forte no Nordeste que até alguns homens têm o nome Maria. Eu conheci o Maria José. E conheci também o José Maria. O Maria é um nome muito querido no Nordeste. Tem muito a ver com a religião, né? Sim, claro. História. Assim como em Minas Gerais, né, Mário? Assim como em Minas Gerais. O catolicismo em Minas Gerais é muito forte. Daí que você também tem muita Maria em Minas Gerais por conta disso. Quase sempre Maria tem a ver com catolicismo muito forte. Muito, tem a ver com catolicismo muito forte. Então, no Nordeste tem isso, né? Principalmente nos devotos do Padre Cícero, essa galera toda tem um Maria ali muito forte. Mesma coisa em Minas Gerais. Ainda é comum você chegar em algumas casas em Minas Gerais e ter um terço na porta, ter uma cruz na porta. Em alguns lugares de Minas Gerais. Eu não digo eu não digo Belo Horizonte, eu não digo o lugar onde você mora em Uberlândia, né? Uberlândia, mas olha, na casa da minha mãe tem não falei? Tem um rosário. Tem uma oração. Viu? E olha que eu nem conheço a sua mãe. Como? E olha que eu nem conheço a sua mãe, mas eu já sabia que tinha alguma coisa lá. Não, inclusive, assim, é interessante, porque minhas 2 irmãs chamam Valéria e Cristina, que foi meu pai que escolheu o nome delas. O meu foi uma tia, irmã da minha mãe. Então, assim, ficou muito, né, diferente,
marcado, né? Assim. Mas é interessante você observar, né, nesse exemplo mesmo da Maria, a questão né, do que a gente está falando aqui, a questão do desejo materno, né? A questão da infância, da criança. Quanto maior for o desejo que a criança experimenta na infância dos pais, né? Quanto mais os pais podem dizer aos seus filhos pequenos o quanto os amam, o quanto... Claro, que é uma fala que não está desassociada do ato, né? Quanto mais afeto essa criança poder ser carregada na primeira infância, melhor vai ser a transição da adolescência. Ah, sim. Com certeza. Entendeu? Vejam bem que a base para a adolescência é a infância. Não é à toa que o capítulo anterior de Winnicott à adolescência é exatamente falar sobre a criança de 5 anos. Quando ele vai falar sobre o adolescente, primeiro ele vai falar sobre, aqui, ó, capítulo 5, ó, a criança de 5 anos. A importância de se trabalhar, né? Essa fase, a coisa toda. Então, o Winnicott dizia que quanto mais você poder estabelecer laços de afeto com a criança, melhor vai ser a fase de transição da adolescência. Porque o bebê nasce numa condição de desamparo e necessita da presença do outro ser humano para satisfazer as suas necessidades. Condição básica para o desenvolvimento e para a manutenção da integração psicossomática. Então, quando ele se torna adolescente, que ele de novo experimenta esse desamparo, ele já tem um registro anterior de desamparo. E alguma coisa ali que o ajudou a lidar com aquele desamparo inicial. Que foi o quê? Que é exatamente, né, o acolhimento, a presença desse outro humano satisfazendo as suas necessidades. Entendeu? Então, essa função que é exercida pela maternagem, né? Então, uma função exercida pela mãe ou por qualquer outra pessoa que faça a maternagem, ela tem um único objetivo, que é fornecer proteção contra os estímulos tanto externos quanto internos, dando significado ao que o bebê apresenta, favorecendo assim o desenvolvimento das funções mais simples para as mais complexas. Em um movimento de organização, de associações, de hierarquização, até que a criança tome para si essa organização, que se dará em planos cada vez mais elaborados e mais complexos. Esse movimento evolutivo pode ficar prejudicado em virtude das perturbações do desenvolvimento. E aí é o detalhe, Cláudio. Estou falando Cláudio, porque Cláudia é mãe, Mônica é mãe, Valéria é mãe. A Maria é mãe, mas a filha da Maria já está grandinha, já está crescidinha. Mas é mãe. Mônica é filha de adolescente, né, Mônica? Tem quantos anos sua filha, Mônica? Eu tenho uma moça que fez 12 e um menino de 4. Aí. Nossa, Mônica é novinha. 12 e 4. Valéria, seu filho tem 5, né, Valéria? 10 anos. 10 anos, quase acertei. Valéria está com 10 anos. E a Cláudia tem também 3 adolescentes, né? Na faixa dos 18, 20 anos, que ainda está nessa transição de adolescência, né? Para sempre, né? Para sempre não, isso vai depender de você. Esse sempre. Até que eles amadureçam. Esse sempre já cantava o Renato Russo, né? O sempre acaba. Toma. O sempre acaba. Esse é o desejo da Cláudia. Eu pergunto sobre os filhos e ela fala sobre ela, Joana. Tu viu, né? Então, a questão por exemplo, esse movimento evolutivo, vou pegar a Cláudia como exemplo. Esse movimento evolutivo, Cláudia, ele pode ficar prejudicado da criança em virtude das perturbações do próprio desenvolvimento. Por duas questões. Por carência ou por excesso de investimento libidinal da mãe. As duas formas de se prejudicar o filho no seu desenvolvimento na adolescência. Ou a carência ou o excesso do investimento libidinal da mãe.
É aquilo que o Winnicott vai pontuar, Olino, como espaço de potência. Ele vai dizer que é espaço de potência. Nem perto demais, para que não seja com o seu investimento libidinal. A mãe não pode vir com todo o seu investimento libidinal, com esse excesso que a criança não dá conta. Aquilo que Melanie Klein vai dizer que é afogar a criança no leite materno. Mas também não pode causar a carência, que é uma violência, da qual a criança não consegue suportar. O Winnicott vai dizer que a ausência da maternagem, né, a ausência desse investimento libidinal, é de uma violência tão grande que a criança se fragmenta no seu próprio no seu processo de psiquização, né, de se tornar-se psíquico. O sujeito vai ter um desequilíbrio psicossomático, tanto no excesso quanto na ausência. Ambos são lidos, são registrados como violência. E olha que a figura aí é a mãe, né? Ou aquela que exerce a maternagem. E aí o Winnicott vai falar de um espaço que ele chama de espaço de potência. O que é um espaço de potência? É o que ele vai definir como a mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela que sabe colocar uma distância segura entre ela e o filho. Quanto maior vai se tornando a criança, maior vai se tornando esse espaço de potência. Maior vai se tornando esse distanciamento. Até que a mãe se torne desnecessária. E aí é que a Cláudia não quer, Joana, se tornar desnecessária. Ela não quer que o filho chegue para ela e fale: mãe, meu filho, mas tem 2 meses que você não me liga? Não, mãe, eu não te liguei porque eu não estou precisando de nada. Aí pronto, a mãe surta do outro lado. Ah, maldito, ingrato! Ingrato! Eu vou na igreja orar, hein? Eu vou falar com a minha santinha. Deus vai pesar a mão, maldito! Mas é que o Winnicott vai dizer, produzir um espaço de potência até que a mãe seja de fato obsoleta, desnecessária. É porque eu ainda estou tentando sair da minha. Mas ué. Tornar a mãe desnecessária. É porque eu estou tentando sair da minha mãe para depois aprender a se tirar isso de mim. Já acontece, tá interessante de uma mãe que eu conheço, né, de uma amiga minha, que ela, às vezes quando ela fala assim em viajar, ou quando ela vai assim para algum local que é distante, né, ou passa muito tempo, aí a mãe dela adoece, começa a passar mal. Quando ela fala, né, Conheço tipo, alguém assim, viagem, quando vai chegando perto da viagem, aí ela começa a adoecer. E aí tem fibromialgia. Não tá atendendo a Cláudia não, né, Lino? Eu não. Olha aí, Mas Cláudio. Olha aí, Cláudio. Então, a Cláudia bagunçando. Vocês dois estão conversando por trás, eu acho que vocês dois estão conversando. A Cláudia bagunçando o chat. Minha vida está sendo aqui expurgada por vocês. Pela gente, tá Joana? Tá ocupando o lugar, ué. Tá ocupando o lugar. Tá ocupando por quem quer. Não é? Não é, Joana? Rapaz, eu achei que a Joana fosse amiga da Cláudia. Mas vamos continuar aqui. Então, tais situações podem provocar regressões ou desorganizações e comprometer, inclusive, o equilíbrio psicossomático. Né? Quando a gente tem, por exemplo, o Winnicott vai se referir que o bebê nasce é um estado de não integração, caracterizado pela não diferenciação entre o eu e o não eu. Então, o Winnicott diz que a criança não sabe diferenciar ele e a mãe. Ele nasce num estado de não integração, né? E a mãe, pela adaptação quase completa às necessidades do bebê, promove a integração e a personalização, processo que decorre das experiências funcionais. É muito comum, né, Maria, você que é a mãe com maior experiência aqui, é muito comum você ouvir as mulheres mais novas, quando vão ser mãe, elas dizerem assim: não, porque meu filho vai dormir no berço dele, lá no quartinho dele, e eu vou dormir no meu quarto com meu marido. Isso só funciona nos 2 primeiros dias que o neném nasce. No 3º dia, o marido já está dormindo na sala, no sofá,
Entendeu? O quartinho do bebê tá trancado e o bebê tá na cama com a mulher porque ela já não aguenta mais esse vai ao quarto e volta do quarto, vai ao quarto e volta do quarto. Porque o bebê, ele é aquilo que o Winnicott vai chamar o quê? Como é que o Winnicott vai chamar o bebê, o Cláudia? Tu lembra? Sua Majestade. Majestade e o bebê. É isso aí. Majestade e bebê. E é esse lugar que a Cláudia não quer abrir mão de jeito nenhum, Joana. De majestade e bebê. Sua Majestade bebê, porque ele vai implicar em uma mudança 360 graus em toda a família. Em toda a família. Não tem essa de, não, quando o meu filho nascer, eu aqui, babá eletrônica lá e não sei o que, não sei o que. No segundo dia, filha, tu já esqueceu tudo isso. Segundo dia, aquela coisa da mulher ter o sutiãzinho, toda cheia de... E no segundo dia ela já tá sem sutiã, já tá com o neném dormindo na cama, já tá uma loucura. Marido dormindo no sofá para atrapalhar, né? Tem essa coisa toda. As mais modernas colocam o marido para fazer essa busca, né? Ó, levanta, vai lá buscar ele. Aí o marido vai lá buscar. Agora traz, aí o marido traz. As mais modernas colocam o marido para trabalhar. As mais antigas deixavam o cara dormindo no sofá na sala. Mas essa mudança radical na família. A criança não quer saber que você vai trabalhar no outro dia de manhã. Meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã e ele não para de chorar e tal. A criança não vai parar de chorar porque você vai trabalhar. A criança não vai parar de fazer aquilo que ela veio para fazer, que é reinar, por causa da gente. Então, por isso que o Winnicott vai chamar de Sua Majestade o bebê. Na medida em que a mãe se integra, até por conta das necessidades, o Winnicott vai dizer que o ser humano é o único ser que nasce prematuramente, né? Os cavalos já nascem correndo, os animais já nascem correndo e andando, né? Já nasce buscando a sua própria alimentação. O ser humano é o único que nasce prematuramente. Então, ele necessita de um cuidado maternal maior que qualquer outro no reino biológico, que qualquer outro. E por conta disso, esse nascer prematuramente faz com que ele nasça num estado de não integração, caracterizado exatamente pela incapacidade de diferenciar o eu e o não eu. Para a criança, a mãe ainda é o eu. A mãe é um eu. Em contrapartida, a mãe favorece essa integralização quando ela corresponde de uma forma quase completa às necessidades do bebê, promovendo assim a integração e a personalização, né? Processo que decorre das próprias experiências pulsionais e dos cuidados proporcionados pela manipulação e pela elaboração imaginativa das partes e funções corporais, produzindo assim na criança uma sensação de continuidade, o desenvolvimento do self e a integração do psique-soma, né? Quando essa mãe é uma mãe em excesso, a criança tem dificuldade de se perceber, né? A criança tem incapacidade de desenvolver o sentimento de habitar o próprio corpo. Ele fica capturado pelo corpo e pela subjetivação materna. Pela subjetivação materna. O ambiente que inicialmente se adaptou, né, quase que completamente às necessidades lactentes, deve promover a experiência de desilusão, com a introdução de quê? De pequenas falhas, que é onde o sujeito vai sendo introduzido ao real. Quando a mãe não está, né, as pequenas falhas, por isso o Winnicott vai dizer da mãe suficientemente boa, é aquela que aos poucos vai introduzindo as pequenas falhas, porque são as pequenas falhas que aos poucos vai dando ao sujeito, né, a frustração necessária para ele lidar com o real. Lembrando que a frustração surge cada vez, né? Rapaz, a Mônica botou óculos agora, fiquei até assustado. Ficou com uma cara de intelectual também, o Cláudia.
Igual a Cláudia estava falando da Tá Joana. todo mundo assim, você começa a usar óculos também para ficar igual. Eu pensei que a gente usava óculos porque a gente tinha dificuldade de enxergar. Mas, de acordo com a Cláudia, é porque a gente é intelectual. É sim, para ficar tudo intelectual Eu também. tenho dificuldade de enxergar, por isso que eu uso óculos. Mas algumas pessoas ficam muito bem de óculos. Eu preferia não ser intelectual para não usar o óculos. Então, esse ambiente, Mônica, o que acontece com esse ambiente que não favorece essa desilusão necessária para que a criança possa, de fato, aprender a lidar com o real. Por isso, o Winnicott vai falar da importância da introdução das pequenas falhas na infância. Lembrando que a primeira ilusão, né, é a ilusão do eu e do não eu. Essa é a primeira ilusão. Quando o sujeito lida com a ilusão, o que ele sente, Joana, quando você lida com a ilusão? Se angustia. Sim, isso aí. Quanto maior é a ilusão, maior é o quê? Fala, Mônica. Você balbuciou aí, eu ouvi daqui, Mônica. A angústia. Quase, mas tem um nome. É um nome para isso. Quando você fala assim, pô, eu me... Fala, Valéria, eu me... Frustrei. Isso! Vocês estão com a palavra assim na boca da língua e não falou. É com F, mas é frustrado. Não é com a outra palavra que vocês queriam falar, não. É com F. Mas eu me frustrei, entendeu? Que é o quê? Que é exatamente a ideia de o quê? Eu lidei, né? Eu gerei uma ilusão e essa ilusão não foi correspondida. Então, todas as vezes que idealizamos, que a ilusão, o que é a ilusão? É isso aí. Eu sabia que a Cláudia ia falar com F. É F, mas é frustrado. Todas as vezes que eu lido com uma ilusão que eu criei, eu me frustro. O que é uma ilusão? Uma ilusão é uma idealização, uma ideia. Eu idealizei o outro. Né? O lidar com a idealização é aprender a lidar com a frustração. Quanto mais idealizações, Lino, né? Quanto mais o sujeito lida com idealizações, menos ele sabe lidar com as frustrações. Numa sociedade extremamente narcísica, você tem uma sociedade pautada no ideal de ego ou no ego ideal? Do ego ideal. Exatamente. Quanto mais eu tenho ego ideal, menos eu consigo lidar com as frustrações. Qual a diferença de ideal de ego e ego ideal, Lino? O ego ideal a gente vê logo assim nos primeiros anos da infância, né? Quando diz para a criança, você é, né? Você é isso. E o ideal do ego, né? É quando a gente vê aquilo que é falado para ela. Você deve ser isso, né? Exatamente. Você é isso. Falou? E você deve ser isso. Eu queria ter um filho assim, né? Esse ego ideal, né, é o que a gente vai chamar de essa imagem de perfeição narcísica, né? De onipotência, que é o que a criança tem. Então, a criança se sente plena em relação à mãe. Enquanto que o outro conjunto que o Lino falou, do ideal de ego, o que você tem são as designações. O sujeito é designado. Fala de novo aí, Lino. Você falou tão bonito que eu até gostei. Fala aí de novo. Não, é que o ego ideal é aquilo que a criança ouve. Você é isso, né? E ouve da mãe, né? E ouve da mãe. Meu filho é um gênio. Meu filho é o Beethoven. Já sabe cantar, tirei o pau no gato. É o Beethoven. Aí quando passa aí... No caso, isso já vai ser na segunda infância, né? Isso. A questão do ideal do ego. Isso. É quando é colocado para ela. Você deve ser isso. Né? E aí vem a frustração. E aí vem a frustração. Né? Então,
o ideal do ego é o conjunto de designações. Entendeu? E aí, numa sociedade cada vez mais narcísica, cada vez mais a gente tem ego ideal. Uma sociedade que tem uma imagem aí desses memezinhos de internet que eu gosto muito, que é uma galinha olhando no espelho, né, dizendo, você é uma máquina de vencer. Eu adoro essa imagem. Um frango, né, olhando para o espelho, assim, olhando e dizendo para ele mesmo, você é uma máquina de vencer. Quer dizer, você tem literalmente ali o exemplo claro do que é um ego ideal. Né? A imagem da perfeição narcísica e da onipotência. Né? Da onipotência. E a criança tem isso a partir de quem? A partir da sua mãe. A partir da sua mãe. E aí o que é que você tem? Você tem uma criança que não sabe lidar com a ideia da desilusão. Uma criança que não foi introduzida pela mãe ao mundo das pequenas falhas, né? O que vai favorecer a inserção do bebê no princípio da realidade, que é exatamente o que vai propiciar a diferenciação entre o eu e o não eu. E entre o eu e o não eu existe o quê? Se existe um eu e existe um não eu, e cada vez mais eu vou me distanciando desse não eu, ou eu vou me identificando com esse não eu, em alguns aspectos eu me identifico, em alguns aspectos eu me distancio desse não eu vou criando o quê? Eu vou adquirindo, né? Eu vou passar por um processo de aquisição do sentimento da minha própria identidade. Então, a adolescência é isso. Um processo de afastamento do não eu para aquisição do meu sentimento de identidade, do meu pertencimento. Primeiro, né, a idealização com os pais. Depois, a idealização com o laço social. Então, a criança é aquela que se identifica com os pais. O adolescente é aquele que se identifica com o laço social. Então, a criança veste e come, veste a roupa que os pais vestem e come a comida que os pais dão. Ou seja, a criança consome aquilo que a família produz. O adolescente nega a família porque ele é uma inserção no laço social. Então, o adolescente consome o que o laço social produz. O adolescente veste o que o grupo dele veste, come o que o grupo dele está comendo, pensa o que o grupo dele está pensando. Se ele tiver tido uma boa fase na infância, de afeto, vai conseguir passar também por essa fase para um terceiro momento, que é o quê? Que é a saída desses lugares de idealizações e a construção da sua própria identidade. Um pouco do laço social, um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco da professora, um pouco daquele cantor que eu gosto pra caramba, um pouco daquele autor que eu tô lendo o livro dele, e vai pegando e vai construindo a sua identidade a partir dessas questões. Dúvidas ou dívidas? Falar de dívida, a Valéria rica é maravilha, né? Gosta de sofrer. Deixa eu logo tirar a foto. Vambora. Tá aqui uma coisa aqui ligada. Vou tirar. Vai tirar. Se arrume aí, se arrume. Lá. Calma aí, garoto. Deixa eu ajeitar meu batom aqui. Pronto. Pronto. Bora lá. Peraí. Mais uma. Pronto. Salve lindos. Então eu saí nesse momento aí, eu saí da foto. Né? Então, a adolescência ele é um processo. Eu já vou ter que sair aqui, Jário. Porque eu vou entrar agora aqui numa. A gente vai encerrar agora também. Aqui. Tá bom. Tu vai encerrar agora? Eu nem sei quantas horas são, Vamos encerrar agora também. São 9h05. Tá, mais 5 minutos eu já estou terminando. Então, do ponto de vista psicanalítico, a adolescência não é só uma etapa do desenvolvimento, como preconiza a psicologia, né? E nem uma pane no desenvolvimento,
que requer uma série de operações psíquicas, podendo, inclusive, ocorrer em outra temporalidade do que na puberdade. O adolescente está sempre confrontado a um risco de pane, porque ele deve realizar de novo e a posteriori várias operações fundadoras já efetuadas na infância. Mas apesar destas serem articuladas entre si, nosso empenho vai se deter especialmente sobre uma delas, aquela da validação da inscrição do nome do pai. A operação primária de inscrição do nome do pai consiste na ancoragem simbólica do lugar do outro e sustenta-se na metáfora paterna que atribui ao pai um saber sobre o desejo incomensurável da mãe. A partir daí, o outro perde sua qualidade de outro real, que foi a mãe primordial e fálica, tornando-se o outro da linguagem, simbólico, cuja consistência imaginária é dada pelo pai, quer seja da realidade, quer seja o presente no discurso materno. Então, na adolescência, essa metáfora perde o seu valor devido à desqualificação sofrida pelo pai e pela família em encarnar imaginariamente o pai simbólico, o outro, né? A promessa paterna edípica, que requer exatamente a renúncia ao gozo incestuoso, em troca do gozo a qual o filho terá acesso mais tarde, como dom transmitido pelo pai, revela-se enganadora. De um lado, porque o gozo genital é também parcial e, portanto, não garante nenhuma relação sexual, aliás, a relação sexual sequer existe. De outro, porque o gozo absoluto é mais uma vez adiado, e dessa vez reenviado aonde? Onde fica o gozo absoluto? O gozo absoluto é reenviado à morte. É o único lugar de gozo absoluto. Então o sujeito fica confrontado ao desespero da vacuidade no lugar do outro, até que ele possa encontrar uma nova encarnação imaginária do outro, a do outro sexo. Esse momento é o da desidealização dos pais. É estruturante, mas comporta uma situação de risco subjetivo. Com exceção dos casos em que a família se suceda um outro laço grupal que obedeça a mesma lógica. Aí a gente tem a igreja ou o exército, nos quais o sujeito fica protegido, né, nessa prova de transição. Fora disso, a operação secundária de inscrição dos nomes do pais, né, agora no plural, terá que funcionar além da metáfora paterna, né? E a queixa do jovem universitário, por exemplo, que estava sofrendo de depressão, desinteresse pelos estudos e falta de motivação para a vida geral, havia perdido o pai já fazia alguns anos, mas somente após ter tido sua carreira militar interrompida a contragosto, é que se percebeu vivenciando a morte do pai. Fica evidente nesse caso que é um luto do pai a fazer, o qual somente se impôs após a sua saída do exército. Mas isso seria algo a ser feito necessariamente por todo e qualquer adolescente? E tal luto seria simplesmente da morte do pai idealizado na infância? Na fantasia infantil edípica, o que se destaca é o pai rival, o duplo do pai, o qual, se por um lado se apresenta ao infância como obstáculo ao gozo da mãe fálica, por outro, é quem lhe garante a inclusão numa filiação. Em nome do pai, o filho renuncia ao desejo de matar o pai e ao ato incestuoso em troca da promessa de, quanto for grande, ascender ao gozo enquanto dom, que é o símbolo de amor paterno. O sujeito fica assim impossibilitado de se reconhecer nos atos que produz, pois a partir daí todo ato representa o auto inaugural de assassinato do pai, condição essa típica do sujeito infantil e facilmente constatável na posição passiva da criança em relação aos seus atos. O ato é sempre do outro. Trata-se, aliás, da mesma passividade encontrada por Freud nas reminiscências infantis. No caso das histéricas, por exemplo, no caso do Dora, no lugar do ato, o que a gente teve? A passagem. Lacan vai trabalhar muito isso da questão da passagem ao ato, né? No lugar do ato, o que é que você tem? O sintoma neurótico. Ante a fantasia da morte do pai, o sintoma consiste em erigir o pai oferecendo-lhe a impotência, que é a castração imaginária do filho. Por isso, para Freud, a entrada nas relações de parentescos, apesar de civilizatória, é sempre sintomática, civilizatória, porque permite a identificação com aqueles que compartilham o mesmo referente paterno. Sintomática, porque é uma posição de sacrifício a que sustenta a ereção de um pai grandioso. Isso posto na adolescência, é inevitável que a convocação feita ao sujeito, a saída dos laços estritos de parentesco, para ocupar um lugar social, venha a interrogar a estrutura já estabelecida. Como lugar social, entendemos
a entrada no terreno das relações amorosas e das identidades coletivas, tais como a pertença a diferentes grupos, sexual, social, profissional, religioso, político, etc. Mas principalmente diz respeito à identidade sexual assumida antecipadamente na infância e que agora requer, pelo ato, uma confirmação. Tal apelo, por um lado, coloca o adolescente em posição de se assumir como sujeito de um ato, de um desejo, até então suspenso em nome do pai. Por outro, conduz ao encontro da diferença sexual, impossibilidade da relação sexual. Gozo genital também é parcial, e ao encontro da finitude que é a mortalidade do pai, através da isenção da cadeia geracional. O pai é designado, assim como o filho, como elo na cadeia das gerações. Com isso, o pai perde sua qualidade de outro e passa a ser um mortal como qualquer outro, inclusive como o próprio adolescente. Isso pode explicar, em parte, o fascínio que os jovens encontram nas vivências de situação de risco de morte, inclusive nas experiências com drogas pesadas, com aventuras e esportes radicais. É como se fosse preciso testar a possibilidade de morrer. Mas antes do que a sua, parece que a mortalidade do pai que precisa ser provada. Forte isso, né? Esse texto. A gente vê como é que é a questão da necessidade do nome do pai. Ponto este difícil de ser encarado, pois como a morte do pai, o outro perde o seu arrimo e o sujeito, seu referente, a partir do qual situava sua existência no mundo. Por isso, é tão comum encontrarmos adolescentes em estados depressivos do tipo: para que eu existo? Por que me botaram no mundo? Que podem se alternar com estados maníacos. Disso resulta que o ato e o desejo deixa de ser equivalente ao ato de assassinato do pai. O adolescente perde, mas ele perde o quê? O que o adolescente perde? A inserção, né, o romance familiar freudiano poderia ser tomado como um dos tempos lógicos dessa operação de saída adolescente, aquele no qual se trata de constituir o lugar do eu narrador, a diferença da criança é que era narrado pelo discurso parental. Consiste na duplificação das figuras parentais para idealizá-las ou degradá-las em consonância com a ambivalência própria ao desejo inconsciente. A metáfora paterna é exemplar de um tal processo representacional ao qual Freud chamava de recalque. O luto, que está ali presente na adolescência, traz a radicalidade de uma falta sem substituição. O que outrora impunha a necessidade de rituais coletivos a fim de compartilhar algo de uma experiência comunicável, com a perda da eficácia dos ritos iniciáticos na sociedade moderna, tal trabalho transformou-se num processo subjetivo, ficando a cargo de cada neurótico reconstituir a falta nos laços que sustenta. Veja como é importante os ritos iniciáticos, né? E como cada vez mais é difícil para os adolescentes fazer essa passagem, porque cada vez menos ritos iniciáticos nós temos. Cada vez menos, né? Os ritos tribais, a passagem do adolescente para se tornar membro da tribo, se tornar um caçador, né? A menina pronto para um processo ali de ser enxergada como alguém fazendo parte do jogo, né? Do jogo sexual. Então, hoje você ainda tem, por exemplo, alguns elementos que mantêm isso, como a questão da religião, né? O quartel ainda é né, um desses rituais para o menino. Para a menina, você tem a questão da debutância, né? Aniversário de 15 anos. Hoje, cada vez menos se exercendo isso. Mas você tem a importância desses rituais, né? Se não tem o ritual, então cada neurótico precisa reconstituir a falta nos laços que o sustentam. Né? E aí veremos muito comumente o eu se fazer representar no laço social através da demanda do reconhecimento, de ser o filho amado pelo pai, tentando fazer uma junção entre o seu lugar na instituição e o seu lugar na família. Em Freud, poderíamos apontar o mito do herói situado pelo autor como marco da saída progressiva do indivíduo de uma psicologia coletiva a uma psicologia individual. Dessa forma, o poeta épico, através da ficção do herói, reconta o mito do pai da horda, exclui-se do grupo de irmãos, realizando a façanha heróica de matar o pai para poder se incluir a uma história. Mas o detalhe é que tal fantasia se inscreve como produção coletiva compartilhada com seus contemporâneos, já que os convoca à identificação ao herói. O autor faz do poeta, criador dos mitos, o verdadeiro herói de um povo. É aquele que consegue, por meio da criação do personagem do herói, representação do ideal do eu,
suplantar o pai e assumir seu lugar graças ao recurso da imaginação criativa. O poeta, assim, é a primeira representação de uma divindade. Fazê-lo se recorrer à metáfora paterna equivale a inventar-se um nome do pai. Logo, fazer sintoma, e é um sintoma com TH, é fazer o nome. Assim, mesmo sendo um ato que não precisa do testemunho dos semelhantes, vale a advertência. O sintoma é sempre da ordem do singular. Só pode ser feito um a um. E, como tal, não há nada que o condicione ou garanta previamente. Qual a diferença entre o sintoma e esse sintoma com TH, Cláudia? Cláudia está por aí ainda? Para a gente encerrar. Qual a diferenciação de um para outro? Para a gente falar do sintoma do 1 a 1, né? Quando você fala do sintoma comum, o sintoma, né, normal, e em Lacan você tem um sintoma com TH, né? O sintoma é algo que é curável, né? Ele pode ser interpretado. A gente pode dizer que há uma solução para o sintoma. Já o sintoma com TH em Lacan é aquele que não tem interpretação, é aquele que permanece como um resto inominável. Se um sintoma é curável, o sintoma com TH é o sintoma incurável. E aí é onde o Lacan vai dizer que, na verdade, o inconsciente é o grande sintoma. E é disso que se trata ser adolescente. Cada um viver o seu próprio sintoma. Alguma dúvida, gente? Ou a gente pode finalizar aqui? Maria, quer fazer alguma pergunta? Você falou assim que seria o inconsciente. O sintoma é uma linguagem na psicanálise lacaniana que fala de um resto que é inominável, né? De uma coisa que não tem interpretação. Sempre, para Lacan, sempre vai haver um resto. Sempre vai haver uma coisa ingovernável. Sempre vai haver uma coisa que não se governa, que não se nomeia. É o real. Certo, mas assim, aí quando, por exemplo, tem uma paciente que ela tem uma dor nas pernas, uma dor não, esfria, fica gelada e assim, só no frio. E ela já fez tudo quanto é exame. Eu não poderia falar que esse é um sintoma, porque também tem a ver com o inconsciente dela. Né? Mas eu não posso chamar isso com sintoma com TH. Não. Daí é um sintoma comum. É um sintoma normal. Você é algo que pode ser curável. É algo que pode ser, esses calafrios da perna, essas coisas aí, é algo que pode ser nomeado. Aliás, o Freud vai trabalhar uma paciente que tinha isso nas pernas. Então você tem um sintoma nomeável. Se pode ser nomeado, pode ser curado. Mas é difícil. Entendeu? Não, quando se diz que pode ser curável, o pode ser não significa que vai ser. O pode ser não é uma... O que se diz, a cura em psicanálise, é que se diz que pode ser interpretado. Pode ser interpretado. Veja que o Winnicott diz que a adolescência pode ser curada. Ou seja, ela pode ser interpretada. Entendeu? Entendi. A interpretação da adolescência é o quê? A vida adulta. A gente pode falar que a Mônica curou a adolescência dela? Agora, você escapa disso sem alguma coisa? Não. Alguma coisa você traz, né? Trazemos a criança dentro de nós, trazemos também o adolescente dentro de nós. Essa adolescente pode ser experimentada novamente? O que seria ser experimentado novamente? Olha, se a gente falou que a adolescência também é o lugar da frustração, também é o lugar da construção de identidade, o sujeito pode se reconstruir a qualquer momento. Eu posso, a qualquer momento, reconstruir alguma coisa dentro de mim. Então, eu estou me remetendo de novo ao quê? A uma adolescência. De novo, a um processo da minha construção de identidade. Então, é uma coisa que tem fim, mas é uma coisa que também continua. Assim como a criança também não morre. A criança continua dentro de nós.
Todas as vezes que a gente para brincar, ali é a criança brincando. E há um gozo nisso, né? É a criança brincando. Imagina a Joana pulando elástico. A criança vai voltar a brincar e ela vai se lembrar de quando era criança, ela vai se lembrar de que pulava elástico. Não aguento mais, não. Ela vai levar um tombo no Vai elástico. lá. Mas todo aquele gozo, aquele prazer vai vir, porque a criança continua lá dentro. A criança continua lá dentro. Entendeu? Já dizia o samba, brincadeira de criança, como é bom. Pessoal, boa noite para cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Beijos. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite.